Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui iniciando esse estudo da lição do segundo trimestre da lição da Escola Bíblica, das revistas da CPAD, da classe dos adultos. Nós vamos agora ministrar o tema, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu, cujo autor é o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus no Maranhão. E nós vamos ministrar a lição de número 1, que é o início da caminhada. E o texto áureo desta lição está lá em João capítulo 3, versículo de número 3. Só que antes de tudo nós iremos orar ao Senhor, para que Deus nos abençoe e nos dê graça para ministrarmos o ensino neste momento. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos em Tua presença nesta noite. Estamos aqui nesse momento para glorificar e exaltar o Teu santo nome e para aprender a Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria para transmitir o conteúdo, Senhor, para transmitir a Tua palavra com humildade e sabedoria. Que o Senhor me dê graça para transmitir e que o Senhor dê graça para os Teus filhos compreender, Pai. Em nome de Jesus Cristo, conduza-nos, Espírito Santo, nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O texto áureo está lá em João capítulo 3, versículo de número 3, que diz assim: A isto Jesus respondeu, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o texto principal, esse é o texto que vai nortear, falar sobre o novo nascimento, que o novo nascimento ele marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. E aí nós temos agora a leitura bíblica em classe, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1 a 8, que nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Aqui a gente está percebendo que essa lição e esse capítulo ele trata sobre a questão do novo nascimento. E nós temos aqui nesse episódio esse fariseu, esse homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus, uma figura importante, e vai ter com Jesus, supostamente com algumas dúvidas acerca do reino de Deus, acerca de Jesus Cristo. E Jesus traça um diálogo com ele e traz informações importantes aqui para nós. Muito importantes mesmo. Deixa eu só ajustar aqui o negócio. Deixa eu ver.
Acredito que é só isso aqui mesmo. E é o que nós percebemos, que nesse trimestre, como diz na introdução da nossa revista, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. E aí, esse é o objetivo, essa é a introdução desta aula. E nós percebemos que quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele pergunta e fala: Senhor, Rabi, ou mestre, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí esse homem tinha essa indagação. E Jesus, já conhecendo os intentos do coração, já sabendo como eram, ele já fala que, olha, primeiro de tudo, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então esse é o principal ponto, o novo nascimento. Esse é o foco desta lição. E aqui na lição eles tratam no tópico 1 a caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. E ele fala que na história da vida, na história humana, temos dois caminhos: o da vida natural e o da vida com Cristo. E aqui na letra A, ele trata sobre a vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos: o nascimento e a morte. A este tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. Então ele fala primeiramente da vida humana, dessa concepção humana e da vida humana, sobre a fase da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice, e consequentemente a morte. Nós temos o que é nascimento e morte. E a gente percebe aqui nesse texto de João capítulo 3 que Nicodemos ele tem uma percepção de como que eu poderei voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. E Jesus estava tratando de um novo nascimento, de um outro nascimento que não esse nascimento humano, né? Essa vida humana, porque nós temos, né, que fazer essa distinção sobre a vida humana, sobre a vida física e a vida espiritual que nós temos. E aqui na letra B nós temos também vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida que o nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, tem que haver essa ênfase que nós temos também uma vida espiritual, e não somente a vida física. E essa vida espiritual quer dizer ter uma vida com Cristo, ter uma vida na presença de Deus. E foi para isso que Jesus morre na cruz do Calvário. É para isso que Jesus vem.
para resgatar o homem do poder do pecado, da condenação do pecado, para trazer assim as boas novas de salvação, para derrotar o poder da morte do inferno e o poder do pecado, para que o homem viesse a crer e se tornar uma nova criatura. Então nós temos essa vida com Cristo. Jesus ele fala no Evangelho de João, capítulo 10, eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. E aí nós vamos dando sequência. Isso aqui é só uma introdução sobre compreendendo os dois caminhos. E aí os três companheiros da nossa caminhada, no item 2, que nós estamos no tópico 1, no item 2. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que nos concede vitória contra o pecado e toda sorte de males. 1 Coríntios 15, 57. E por nos amar, nos concedeu a vida e nos conduz em segurança para seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. E é isso que a gente tem que perceber aqui. Sobre esse novo nascimento, ele é tão importante que através dele a gente se torna o quê? Filhos de Deus. A gente tem Deus como nosso Pai e nós nos tornamos filhos de Deus. E nos tornamos cordeiros com Cristo, irmão de Cristo, e o Espírito Santo ele passa a habitar em nós e é o nosso auxílio, nosso ajudador. Ainda no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, sobre a questão da filiação, se tornar filhos legítimos, João capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o que é que nós percebemos aqui? Que todos quantos o receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no nome de Jesus, se arrependem dos seus pecados e creem neste nome, eles nascem de novo. E ele fala, não nascendo do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o que nós percebemos é que nem todos são filhos de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles que se arrependeram e creram no Evangelho, creram em Senhor Jesus Cristo e vivem uma vida de obediência a esta palavra. E eu não posso chamar todo mundo de filho de Deus. As pessoas que estão fora da presença de Deus, que ainda não se converteram, é criação de Deus. Deus criou para o louvor da sua glória. Mas é necessário que se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho, creiam no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para poder se tornar filhos. Isso é que é importante a gente entender aqui. Então, em nossa caminhada, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos essa bênção maravilhosa da presença completa, né? Presença completa de todas as três pessoas da Trindade. Olha só, dando sequência aqui,
a gente vai para o tópico 2. E mais precisamente a gente entra nesse assunto do novo nascimento. No tópico 2, no item 1, por que precisamos do novo nascimento? É uma pergunta. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos significa homem, tem em uso genérico no texto e, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do Pai. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, como está lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, carecem da glória de Deus, da presença de Deus. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. E aqui ele vai citando várias passagens, o próprio João 3,5, que é: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá no capítulo 20, verso 22, ele vai falar especificamente da presença do Espírito Santo. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeu o Espírito Santo. Aí nós temos 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a gente tem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, que vai nos dizer da seguinte forma: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aqui fala sobre a questão de novo nascimento e regeneração. Na nossa concepção, na nossa visão, nós acreditamos da seguinte forma: tem aqueles que defendem, há uma corrente doutrinária que defende que o ser humano primeiro é regenerado para depois crer no Evangelho. Mas nós não cremos desta forma. Nós cremos o contrário. A pessoa, para ser salva, ela precisa crer na mensagem, no Evangelho, e aí ela é regenerada, ela se torna uma nova criatura, ela nasce de novo. Essa regeneração ocorre uma única vez, é um momento que ocorre ali. A pessoa nasce de novo e tem esse nascimento espiritual. Então, porque assim, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Quem crer e for batizado será salvo. Então tem algumas palavras, tem vários versículos que as pessoas creram e foram salvas. Percebem? E aí não, primeiro essa linha teológica, essa vertente teológica, crê que Deus primeiro regenera e depois ele responde à fé. Por quê que eles defendem isso? Porque o ser humano está totalmente morto. Eles defendem dessa forma, que o ser humano está totalmente morto. E o morto, ele não pode, em hipótese alguma, responder a nada, fazer nada. Só que a gente tem que fazer uma distinção entre a morte espiritual e a morte física. Eu não posso pegar a morte física, que a morte física, a pessoa morreu, ela não peca mais, ela não fala, ela não faz mais nada. Então eu não posso alinhar com essa morte espiritual. Porque você vê muitas passagens da Bíblia Sagrada que os apóstolos pregavam, próprio Romanos capítulo 10, deixa eu abrir aqui para vocês, traz algumas explicações sobre isso.
que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você percebe que a pessoa, ela crer e confessar, ela será salva. E aí ela se torna uma nova criatura. Ela é regenerada, ela se torna uma nova criatura. Então nós não acreditamos que primeiro ela é regenerada para depois ser salva. Não, pelo contrário. Eu fui salvo e aí eu me tornei uma nova criatura. Nós acreditamos dessa forma. E aí tem linhas que defendem diferentemente da gente. E aí ele vai tratando sobre essa questão. Ele falando da regeneração aqui. Regeneração, irmãos, a gente não pode confundir com santificação progressiva. Porque um dia desse eu ouvi que nós somos regenerados e regenerados e regenerados e regenerados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Aí, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele não diz que vai se tornando uma nova criatura. É uma nova criatura. E aí, depois dessa nova filiação, dessa nova vida, desse novo nascimento, entra o aspecto da santificação progressiva que nós devemos percorrer, buscar e exercitar ela. 2. O que nós temos aqui? Peraí, deixa eu só ver aqui. Calma aí, deixa eu só voltar. Aqui. Nós temos o quê? A religião, tópico 2, item 2. A religião não nos faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele não era uma pessoa qualquer, um personagem qualquer. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei, dos profetas e a história de seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras, como está lá em João 3,2. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Então ele precisava ser convencido, ele precisava ter um encontro, um novo nascimento. E era um homem que tinha um conhecimento teórico das coisas de Deus. Foi instruído e aprendeu, era um homem da religião, era um homem religioso. Só que ele percebia algo diferente. E ele vai ter de noite com Jesus Cristo, possivelmente com medo de alguma retaliação, com medo de ser visto, né, pelos seus pares, né, pelos seus companheiros de religião. E ele tem uma certa indagação. Ele percebe que em Jesus Cristo havia uma manifestação do poder. Isso não pode acontecer senão se essa pessoa estiver cheia do poder de Deus. Se o poder de Deus estiver na vida dele. Aí Jesus Cristo já é logo objetivo e direto. Ele não rodeia. Ele pega e fala, olha, é necessário nascer de novo. E ponto. Ele já fala isso daí. Olha só. E aqui na revista nós temos uma citação em João capítulo 16, versículos 7 a 11, que diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai.
e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E temos Romanos capítulo 8, versos de número 5 ao 7, que vai dizer da seguinte forma: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor, ou a inclinação, né, da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, portanto, ele precisava ser convencido, ele precisava desse novo nascimento, desse nascimento espiritual, desse novo encontro com Deus. Ele precisava. E o interessante é que é assim, ele. Aqui, ó. E falando mais do novo nascimento, aí ele não tinha essa concepção. O povo, no contexto do Novo Testamento, estavam tudo. A religião já não funcionava. E a gente sabe que o Antigo Testamento era sombra das coisas que haveria de vir, que é Cristo. E aí, o povo, Jesus fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. E todo aquele ritual, toda aquela situação já não surtia mais efeito nenhum. E aí, esse homem ele está preso na sua mentalidade terrena, ele não tem essa perspectiva espiritual. E ele fala assim, mas aí Jesus fala: olha, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que nascer de novo, que vem nascer do céu, que significa do céu. E aí no tópico 3, no item 3 do tópico 2, melhor dizendo, ele vai falar que a expressão de novo significa do céu. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Ora, o nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água que era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico, a comparação, do vento do grego pneuma. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma as pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. E aí, Jesus fala todas essas palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí, no versículo 4, voltando aqui, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha a mentalidade humana e carnal desse homem. Ele achava que ele tinha que voltar ao ventre da mãe dele, nascer de novo, e achando que assim ele ia ter essa vida espiritual, essa nova vida que Jesus estava lhe mostrando. Mas tem que nascer do alto, tem que nascer do céu, do alto, nascer de novo e ser regenerado, nascer de novo ou ser regenerado para viver uma nova vida em Cristo, para ser discípulo, para ser uma verdadeira testemunha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse processo é algo
milagroso, o mistério da fé é algo tremendo. Que o Espírito Santo de Deus vai, convence, muda, modifica a vida do ser humano, e o ser humano passa a ser um filho de Deus. Isso é algo glorioso. Dando sequência aqui, iniciando o tópico 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O item 1 diz assim: o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância ou importância, né? Traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diateque, de acordo com Jeremias 31, ela tem um sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diateque. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Olha só, os estudiosos de cânon, o que é o cânon? A palavra cânon é régua, né? É um padrão de medida, é uma régua de medida. Então, você tinha o padrão ali, né, dos textos bíblicos que o cânon, nós usamos o cânon judaico, o cânon hebraico, e por isso que diverge da Bíblia católica. E aí o que acontece? Nós temos essa base, e o que passa disso daí a gente tem como apócrifos ou pseudepígrafos, pseudepigráfico. E aí o que acontece? Aqui ele fala que sobre Septuaginta. Septuaginta é a versão do Antigo Testamento traduzida para o grego. Foi, se eu não me engano, Ptolomeu, não tinha o livro dos judeus na Biblioteca de Alexandria. E aí eles fazem um acordo que 72 anciãos vão lá fazer a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento. E aí Septuaginta é a versão dos 70. E o que nós percebemos? Nós acreditamos que os apóstolos, ou alguns deles, utilizavam essa versão da Septuaginta. E o Antigo Testamento já estava fechado, né? Possivelmente com Esdras ali, fecha todo o Antigo Testamento. E o Novo Testamento agora está em curso. Está em curso, está sendo escrito, e tendo como base a nova aliança e apontando para Cristo, Messias, o pleno cumprimento na pessoa de Cristo. E aí a gente vê que o Antigo Testamento e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Ela se torna a palavra de Deus. Então, para a caminhada de fé, o Novo Testamento é a caminhada de fé do cristão. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de Cristo, de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. A gente está falando aqui, o que ele está querendo, o pastor Ziel está trazendo aqui? Sobre a caminhada, né?
a caminhada do cristão? Vamos voltar ao tema. O tema dessa lição é o início da caminhada. A pessoa se torna uma nova criatura, certo? Ela nasce de novo, ela é regenerada, ela se torna se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, quando ela se torna uma nova pessoa na presença de Deus, o que vai servir de base para a caminhada dela? A palavra de Deus. Ela recebe essa filiação. Se ela nasce de novo, ela é um bebê na fé. Ela está... E a Bíblia fala isso, né? Sobre quando era para os crentes do Novo Testamento já estarem mais maduros na fé, eles ainda estavam bebendo leite. Então você tem essa linguagem dentro da Bíblia Sagrada. E aí, esse novo nascimento, as pessoas agora precisam de quê para esta caminhada? O cristão, ele precisa da palavra de Deus. Ele precisa entender que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se tornam as Escrituras Sagradas do cristão. Ele tem que perceber que o crente, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa caminhada, e ele também tem a palavra de Deus. E o que essa palavra de Deus ela trata? Ela trata de vários assuntos, mas o assunto principal, como foi dito no tópico 3, item 2, é a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento faz referência a Cristo, ao Messias, as leis, cerimônias e alguns episódios, alguns personagens, sempre está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E aí chega o Novo Testamento, o momento da plenitude do tempo de Deus. Aí Jesus Cristo nasce, e aí agora tem o cumprimento desta palavra. E aí, meus irmãos, Cristo ele tem que ser o centro. Cristo ele é o personagem principal. Ele tem que ser o centro do culto cristão. Não é o homem que deve ser o foco, não é um personagem, não é. Hoje em nosso meio tem muitas pessoas que querem ser o foco, querem ser o alvo, cantores, pregadores ou pastores, vivem uma vida que chama mais atenção para si e acaba ofuscando o evangelho, acaba ofuscando a pessoa de Cristo. E aí a gente percebe assim, umas coisas assim absurdas. Cristo ele tem que ser o centro do evangelho, o centro da palavra de Deus, o centro do culto, o Senhor da igreja. Eu ministrei terça-feira sobre primeiro capítulo aos Efésios, fala que Deus o constitui o cabeça da igreja, do corpo, que a todos e tudo preenche. Então Cristo ele deve preencher a igreja, ele deve ser o centro, ele tem que ter a primazia. E aí tem muitas pessoas que hoje agem como uma estrela, né? Se você não pagar o que pedem, não vão na sua igreja. Se você não buscar, exigem carros de luxo para buscar, exige um monte de coisa. E se não cumprir, não vão. Sabe? Então, preciso aprender muita coisa ainda. Então, nós estamos trabalhando aqui sobre o Novo Testamento, a caminhada de fé. O nascido de Deus, o cristão, ele vai caminhar na palavra. Ele tem que caminhar na palavra. A palavra não pode de forma alguma sair da vida do cristão. E no item 3 aqui do tópico 3, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando em 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Está lá em Lucas 24:44, no episódio quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús. E aí ele discorre sobre a lei, os profetas e os escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada
de fé pelo Novo Testamento. Eu comecei assim, eu li alguns textos do Antigo Testamento, mas eu comecei a ler o Novo Testamento todinho. Eu comecei a ler o Novo Testamento, e é assim que a gente recomenda. Que ele deve começar pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo temos seu cumprimento. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai. Em Jesus, nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. O que nós podemos ver aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá, a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí, temos 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus, e Deus nos delegou esta mensagem de reconciliação, de que Jesus Cristo perdoa pecados, salva, liberta e leva para o céu. E aí nós temos agora aqui a conclusão desta lição, dessa primeira lição do segundo trimestre de 2024, que diz assim: a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começam a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. O novo nascimento é o início da caminhada. E aí devemos caminhar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, que fala, principalmente no Novo Testamento, que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor. A nossa jornada é longa. A nossa caminhada é longa. A nossa caminhada, você que, porventura, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você não entregou sua vida para Cristo, entregue sua vida para Jesus. Volte-se para Cristo. Ele pode te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele pode te transformar em filho de Deus. E, se tornando um novo filho, uma nova pessoa, nascendo de novo, é o início da caminhada. E a caminhada cristã exige renúncia, exige esforço, exige dedicação, disciplina, porque as distrações, as armadilhas são muitas. Mas vale a pena renunciar e caminhar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Temos conteúdos que podem ajudar a vida de vocês e vai ajudar a vida de muita pessoa. E não custa nada. É só você compartilhar, só você se inscrever e Deus vai te abençoar. Amém? Se Deus permitir, nós estaremos ministrando a aula de número 2. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por este momento. Deus, que o Senhor nos dê graça nesta caminhada, Senhor. Ó Pai Santo, que a gente não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas sim somente para o alvo.
Pai, se porventura quem nos assiste ainda não se tornou uma nova criatura, que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, creia nesse evangelho e para que se torne uma nova criatura. Meu Deus, abençoe todos nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.